Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Minha ovelha querida e amada, nessa noite eu vou orar com você e por você. Eu te darei direcionamentos espirituais que irão te ajudar muito, E eu quero que você já prepare, você que tem aí, prepare um pão. Pode ser qual pão for, qual tipo de pão for, e também um copo d'água, porque no final da oração eu vou apresentar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Mais uma oração da noite, nossa rotina espiritual. Eu tenho a certeza que esse é o horário, a Bíblia diz que esse era o horário que Deus entrava no jardim do Éden para visitar Adão e Eva. Que o Senhor Deus também te visite nesse momento, onde você estiver, que Ele visite você, que Ele esteja, faça-se presente nesse ambiente que você está aí, trazendo toda a sorte de bênção, de paz, de fartura, de prosperidade. Amém, minha ovelha querida. Eu estou com um texto aqui, na verdade é só um versículo de algumas palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Porque você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, por homens, por profetas, inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita por profetas. Mas existem trechos da Bíblia que foi o próprio Senhor Jesus que falou. E um deles é esse aqui que eu vou falar. No livro de Lucas, capítulo 18, diz assim, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever, olha o que ele disse para os seus discípulos, o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Parábola quer dizer um exemplo. O Senhor Jesus falava por parábolas, ou seja, ele falava por exemplos, ele dava exemplos. Ele usava muitos exemplos para ensinar sobre a palavra de Deus. Nessa palavra aqui, se você ler toda, você vai ver dando um exemplo sobre uma cidade que havia um juiz, que ele não temia a Deus, não respeitava a ninguém. Mas na mesma cidade havia uma viúva, que ela tinha uma causa que precisava ser julgada. E esse juiz, ele não julgava a causa dessa senhora. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus dá o exemplo, que todo dia ela batia na porta dele e dizia, julga a minha causa, e ele não julgava, mas todo dia ela ia lá e batia na porta dele. Então o Senhor Jesus vai dizer que um dia esse juiz fala, eu não temo a Deus, não tenho medo de homem nenhum, mas essa mulher tão perseverante, ela está perseverando tanto na minha porta que eu vou julgar a causa dela. Então o Senhor Jesus, ele fala, com esse exemplo ele fala que quem bate, quem pede recebe, quem bate a porta se abre e quem busca encontra. Você entende? E no começo aqui ele vai falar sobre o dever de orar sempre. Veja, isso aqui nenhum pastor fala. E eu vou falar para você. Porque entende-se, eu vejo alguns pastores dizendo, olha, você tem que ir para a igreja, para Deus te abençoar só na igreja, para Deus dar vitória só na igreja. Não. O Senhor Jesus não fala sobre isso. Claro, igreja é a casa de Deus. Você vai para se fortalecer. Mas para você falar com Deus, você fala onde você estiver. Você sabe disso, né? Então a Bíblia diz aqui, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem e nunca esmurecer. Olha o que o Senhor Jesus ensinou para nós, que nós temos o dever, mas quando ele fala dever, não é obrigação, é para a nossa própria vitória, para o nosso próprio bem, para que nós venhamos viver coisas boas. Nós temos o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Tem gente que ora, mas ela não ora sempre. Já observou? Tem gente que até ora, mas ela não ora sempre. O Senhor Jesus aqui abertamente está entregando algo para mim e para você
E para quem entende do mundo espiritual, ele está se referindo a uma coisa aqui. O que, meu bispo? Rotina espiritual. É o que eu ensino às minhas milhões de ovelhas no Brasil e no mundo. Ele está ensinando aqui, porque a Bíblia é um livro de segredos. E só é revelado os segredos para quem tem o Espírito Santo. Você sabe disso. Se uma pessoa lê a Bíblia sem o Espírito Santo, ela não entende nada. Você sabia disso? A Bíblia é um livro de revelação. Então, quando ele está falando aqui sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, ele está se referindo à rotina espiritual. Orar sempre. Tem gente que ora, mas não ora sempre. E aí ela não alcança a vitória. Se você quer alcançar a sua vitória, você tem que ser perseverante e colocar isso na sua vida. A rotina espiritual para você tem que ser algo sagrado. Algo sagrado. Caia chuva, caia sol, você venha estar cansada ou não. Mas, meu bispo, e aquele dia que eu estiver muito cansada, eu vou te falar por que tem gente que não é abençoada. Porque ela tem mais compromisso com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. Quer ver uma coisa? É todo dia que você acorda disposta, com o corpo disposto? Não. Tem dia que você acorda um pouco cansado. Mas cansado ou não, você que trabalha, você se arruma e vai para o trabalho. Por quê? Porque você tem um compromisso com o patrão. Você tem um compromisso com o patrão e às vezes você trabalha em uma empresa que você nem conhece o patrão. É verdade ou não é? Tem gente que trabalha numa empresa que nem conhece o patrão e nem o patrão conhece ela. Tem gente que trabalha numa empresa que ela conhece o patrão por vista, mas o patrão nem sabe o nome dela, mas ela chega todo dia no mesmo horário. Por quê? Porque ela tem um compromisso com o patrão dela. Ela esteja cansada ou não, ela vai estar lá. Por quê? Porque ela tem compromisso. Então tem gente que tem mais compromisso com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. E primeiro lugar, o próprio Deus, ele ensina nos 10 mandamentos que Deus está em primeiro lugar. Então, cansado ou não, você tem compromisso com o homem, você está lá presente. E o seu compromisso com Deus? Então você não pode ter esse tipo de desculpa para você mesmo. Não se dê esse tipo de desculpa. Ou então aquela palavra assim, não, hoje eu não vou orar não, mas Deus sabe que eu estou cansada. Gênesis 3, versículo 5. O primeiro ser que falou a palavra Deus sabe foi Lúcifer. Está aqui na Bíblia, está na Bíblia. Gênesis 3, versículo 5, ele falou para Eva, Deus sabe, coma do fruto, Deus sabe. E ali ele enganou Adão e Eva e eles perderam, muitas bênçãos. Eles perderam de receber a visita de Deus no Jardim do Éden, foram expulsos do Jardim do Éden, porque o inimigo enganou eles com a palavra Deus sabe. Então, nunca deixe para depois, tenha o seu compromisso. Tem pessoas que oram, mas não oram sempre. Tem pessoas que até oram sempre, mas oram esmorecidas. Olha o que ele diz aqui, ó. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você não pode orar assim, ó vida, ó céu, eu vou orar, mas não. Quando você for se colocar na presença de Deus, olha, não entra esmorecido, não entra cabisbaixo. A alegria do Senhor é a sua força. Deus quer te ver forte, entendeu? Se anima, ora sempre e não entre na presença de Deus esmorecido. Você pode até entrar triste diante da luta, diante da guerra, mas esmorecido, sem vontade, nunca. Eu vou orar, aleluia, eu vou me colocar na presença do meu Pai, eu vou orar, eu vou crer, eu vou colocar em prática, vou fortalecer a cada dia a minha rotina espiritual. Escuta o que eu vou te falar. Nós saímos, pela minha fé eu digo isso, nós saímos de uma pandemia. Ainda existe muitas pessoas que estão doentes, ficaram doentes, estão ficando doentes. Mas eu falo pela fé, saímos de uma pandemia, ok.
E muitas pessoas ficaram doentes, não é verdade? Por que é que muitas pessoas ficaram doentes? O que é que os médicos diziam? Qual é a pessoa que tem mais probabilidade de ficar doente? De pegar esse vírus? Pessoas que têm a imunidade baixa. Pessoas que têm a imunidade baixa, elas têm a probabilidade muito maior de pegar esse vírus. Por que uma pessoa fica com a imunidade baixa? Porque ela não tem a alimentação dela. A imunidade, ela aumenta ou baixa pela nossa alimentação. Você sabe disso, né? Então tem pessoas que a imunidade, ou por algum motivo de saúde, mas a maioria é porque a pessoa se alimenta mal. Então a imunidade dela baixa. Sabe aquele tipo de pessoa que ficou gripado, vou tomar vitamina C? Não adianta. Não adianta tomar vitamina. Os médicos mesmo dizem, não adianta você tomar vitamina C quando você está gripado. Não vai adiantar. Por quê? Porque o vírus da gripe, ele já passou o bloqueio, já entrou. Agora tu vai ter que esperar aqueles dias da gripe para ficar boa, ficar bom. Você entende? Então tem pessoas que elas ficam doentes porque a imunidade dela é baixa. Quanto mais você aumenta a sua imunidade, mais difícil é para uma doença entrar no seu corpo ou se proliferar no seu corpo. O que é que o senhor quer dizer com isso, meu bispo? Quanto maior for, quanto mais forte for a sua rotina espiritual, mais difícil vai ser para o inimigo tocar em você. Agora você entendeu? Quanto mais fraca for a sua rotina espiritual, mais fácil vai ser para o inimigo tocar. Porque a rotina espiritual fraca dá brechas, a pessoa tem brechas na vida dela, para o inimigo tocar na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar e etc, etc, etc. Você entende? Então, se você quer ser uma pessoa forte, aumente, fortaleça a sua rotina espiritual. Entre aqui nos horários, leve a sério como algo sagrado na sua vida, não quebre por nada. Claro, tem dia que você não pode entrar ao vivo, né? Mas você sai do trabalho, você assim chegar em casa, você ouve a sua oração. E Deus, ele vai te abençoar. Ovelha querida, orar sempre, esmorecer nunca. Escreve seu primeiro nome aí agora. Escreve seu primeiro nome e a frase: orar sempre, esmorecer nunca. Escreve aí, ovelha querida. Orar sempre, esmorecer nunca. O inimigo quer que você esmoreça. Você não vai esmorecer. Porque o Senhor é contigo. Amém? E você tem profeta que te direciona, dá palavra para você ficar de pé na presença de Deus. Amém, minha ovelha querida? Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, muito, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja bem-vindo, viu? Bem-vinda. Você está na maior corrente de oração do mundo. E a partir de hoje eu creio que você vai ter rotina espiritual e Deus não vai melhorar a sua vida, porque Deus não melhora, Deus muda. Deus vai mudar a tua vida. Você crê? Olha o que eu quero que você faça. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique, se inscreva. Não paga nada, é gratuito, tá? Mas precisa se inscrever para que nas próximas orações você receba a mensagem no seu celular que eu estou aqui ao vivo entregando algo de Deus. Clique na palavra inscrever-se. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas, você clica também. Só isso. Aí você vai estar escrita e vai ser só vitória. Glória a Deus. Duas lembretes. Meia-noite, tá muito forte essa oração da meia-noite. Eu estou no meu celular com mais de 60 testemunhos. Mais de 60 testemunhos só da oração da meia-noite, que é do Salmo 23. Inclusive, essa oração da meia-noite será a oração do dia 23, porque vai ser a madrugada de 22
para 23. Como vamos orar meia-noite, já vai ser 23. Então vai ser muito forte. Não perca a oração da meia-noite de hoje. E lembrando que amanhã, 18 horas, é a oração da quebra da maldição sentimental. Tem direções fortíssimas que vai te abençoar e vai trazer uma mudança de cenário para a sua vida. Amém? Quero mandar um recado também para as minhas ovelhas queridas lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem uma equipe minha olhando um local aí para em breve fazermos a visita do profeta. Glória a Deus. Falar para as minhas ovelhas de Salvador que domingo a visita do profeta vai ser aqui no shopping da gente, ao lado aqui, né, no estacionamento coberto. Quero pedir às minhas ovelhas que entendam que a nossa igreja aqui é dentro de um shopping. Então a nossa igreja fica dentro de um shopping. O shopping tem as normas do shopping. Sempre que eu faço o culto, tem pessoas que chegam de madrugada. Não venham de madrugada porque o shopping não vai deixar você entrar. E isso é entendível, porque a nossa igreja está dentro de um shopping. Então tem muitas lojas no shopping, tem toda uma norma. Então não chegue de madrugada, tá? Se eu não me engano, o shopping vai abrir a partir das 5, entre as 5 e as 6 da manhã. Então, se você pegou sua senha, venha em paz. Venha em paz. Teve até uma pessoa que eu soube, que disse assim, ovelha querida, como pode? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, uma humilhação. Tem que pegar uma senha para entrar na igreja. Não, isso não é absurdo. Ainda falou assim, que mundo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um mundo que acabou de sair de uma pandemia e ainda está com decreto. Eu não posso dizer venha todo mundo, porque vai parar tudo aqui. Estamos embaixo de decreto. Lembre-se, a senha não é vendida. A senha é dada só para ter um controle, ovelha querida. Eu que não entendo como é que tem pessoas que não entendem isso. Eu sei que se eu fizer um culto sem senha, vai parar tudo aqui. E vai ter uma multidão de gente. E nós não podemos fazer culto ainda com o público que nós, se eu pudesse, eu alugaria até um estádio de futebol aqui. Mas não pode ainda. Vocês entendem, né? Eu não entendo como é que tem pessoas que não entendem ainda. É isso que eu não entendo. Então não fique chateados quem não pegou a senha. Só virá quem pegou a senha. Se você pegou a senha, venha. Tá? Vai ser lindo o nosso encontro. Prometo que vou estar fazendo mais visitas do profeta em Salvador. Tá bom, minhas ovelhas queridas? E também em outras cidades também. Tá certo? Aviso dado, nós vamos agora orar. Fortalecer a nossa rotina espiritual. Pão e água já estão prontos? Vamos orar então. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesse momento de oração, nós entramos na Tua santa e poderosa presença, em nossa rotina espiritual, Pai, agora com milhares de filhos e filhas do Senhor, as minhas ovelhas queridas e amadas. Senhor, eu te peço que o Senhor venha olhar a fé e a perseverança de cada um dos teus filhos e tuas filhas, que todos os dias oram, pela manhã, agora à noite e também à meia-noite. Não deixa que nenhum deles venha esmorecer, que nenhum deles venha esmorecer, que nenhum deles venha desanimar. Pelo contrário, Pai, que a cada dia a rotina espiritual deles venha estar mais forte, mais firme, e que tua filha alcance vitória, que o teu filho alcance a vitória do Senhor. Eu quero, Senhor, declarar nesse momento a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre cada uma das minhas ovelhas queridas. Consagre esse pão, Pai, consagre esta água, que seja agora os elementos do fortalecimento, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, com calma, coma agora um pedacinho desse pão, e beba um pouquinho da água. Glória a Deus. Um pedacinho do pão, beba um pouquinho da água. Você está debaixo da bênção, debaixo da unção, sua rotina espiritual mais uma vez foi fortalecida. Amém. Agora eu quero que você compartilhe. Essa é a direção que eu estou dando para você. Ninguém vai ficar sem compartilhar. Todos vocês vão compartilhar com no mínimo 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré, tá bom? E quando você fizer isso, eu profetizo que todas as bênçãos de Jeová Jiré estejam sobre a sua vida. Amém, ovelha querida? Meia-noite eu volto. Vai ser forte nossa oração de hoje, viu? Que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré te abençoe. Seu bispo te ama, viu? Um forte abraço.